Seja muito bem-vindo a mais um Collar Podcast, seu podcast onde você sabe que falamos sobre finanças, economia, investimento, empreendedorismo e muito mais. E discutindo aqui com o nosso time, com a nossa produção, estamos em clima de Copa. Eu queria reforçar nesse clima que torcer é emoção, mas investir corretamente é estratégia. E se você precisa de ajuda com isso, conte aqui com o time da Collar Capital. O pessoal vai deixar aqui um QR Code na tela agora para você poder mandar uma mensagem para a gente. Então, te incentivo. Você tem dúvidas sobre todos esses temas que a gente traz aqui? E o tema de hoje, você já viu aqui na thumb, você já viu aqui também no título, eu tenho certeza que te interessa. Você quer saber mais sobre investimentos, sobre a economia como um todo, como investir melhor seu capital? Então você captura o QR Code aqui agora com o seu celular, ou você clica no link que está na descrição do vídeo e manda uma mensagem para a gente. Estamos à disposição para te ajudar a investir melhor e buscar essa estratégia. E considerando tudo isso, estratégia tem a ver com diversificação. E eu tenho certeza que você está ouvindo muito falar na internet e nas redes sociais sobre criptomoedas, ativos digitais, o que, que é isso, como funciona, da onde vem, para onde vai. Esse é o nosso papo de hoje e para isso convidamos alguém muito especial, que é novo de idade, mas muito experiente já nesse mercado, que é o Igor Carneiro. Seja bem-vindo, Igor. Prazer, Rafael. Um prazer estar aqui com vocês, turma. Vamos lá, falar muito de cripto hoje, desmistificar esse mercado aí para todo mundo. Boa, seja bem-vindo. Igor, que é sócio ali na Vault Capital, parceira nossa aqui, que está sempre buscando explicar melhor o mercado, ativos digitais, educacional, como é que funciona isso, como é que um potencial cliente investidor tem aí o interesse de investir seu dinheiro colocando um percentual nesse mercado, certo, Igor? Perfeito. Muito bem. Mas antes da gente falar disso, conta um pouquinho sobre você, quem é o Igor, né, como é que você começou no mercado financeiro, como é que você chegou até as criptomoedas. Boa. Eu sou de Goiânia, sou muito novo, como você falou, tenho 23 anos, mas minha jornada começou muito cedo. Meu pai sempre me colocou para trabalhar, comecei a trabalhar ali com 12, 13 anos, então desde então já abri muito minha cabeça para que a prática ia me ensinar muito mais do que realmente a teoria. Nunca fui uma pessoa que gostei muito de escola, sempre fui um cara muito interessado em matemática, mas não gostava de química, biologia e essas matérias, e Uhum. isso aí explica um pouco do Igor. Vim para São Paulo com 17 anos, fazer GV, entrei na faculdade, eu tinha um sonho, né, eu já gostava muito de finanças, lá com meu pai eu toquei o financeiro, e aí na GV, no meu primeiro semestre, eu percebi que eh, e eu ia continuar na mesma que a escola, que era a teoria, porque eu pensei que a GV já ia, puta, ter um Te monte de abrir matéria de horizonte. finanças, eu ia aprender pra caramba, ia ser legal, não ia ficar aprendendo coisa boba. Mas quando eu cheguei na GV eu entendi que, puta, legal, mas vai ser a mesma coisa da escola, vou aprender um monte de coisa que eu não quero usar e eu quero investir. Sempre fui um cara que gostou muito de Warren Buffett, acompanhava o Thiago Reis na época, o Thiago Nigro, o Bruno Perini, já estava acompanhando o começo ali deles, e falei: "Cara, preciso trabalhar". Acabou que, dei algumas aulas de finanças no primeiro semestre para um pessoal da minha turma, longa história, mas disso, um dos alunos falou para o pai em casa, o pai era um grande diretor na Stone, que é aquela maquininha de cartão verde, Sim. acabou me indicando para a Stone, então com 17 anos, ali fazendo 18 no meu primeiro semestre, eu consegui uma oportunidade de trabalhar na Stone, a gente precisou fazer uma gambiarra ali com a GV, né, para liberar o estagiário já no primeiro semestre, mas eu comecei. Minha cabeça quando eu fiz a primeira reunião com ele foi: "Quanto você quer receber para eu trabalhar aqui?". Então fui pra Estônia, entrei no time de capital allocation, aprendi pra caramba, passei 2 anos na Estônia, eu realizei meu sonho, porque a prática foi a Estônia foi a escola da vida. E lá na Estônia acabou que foi meu primeiro contato com cripto. Na verdade, eu sempre gostei muito de investimento, sempre tive uma cabeça muito Warren Buffett, compra ativos de longo prazo, empresas que geram fluxo de caixa, ativos sólidos. Já gostava de Bitcoin, mas para mim cripto era um bando de moedinha especulativa que só subia e descia sem Uhum. fundamento nenhum. E lá na Estônia eu descobri que era isso mesmo. Hum. Então eu falo assim, lá na Estônia, como a Estônia já olhava muito para tokenização, stablecoin, no meu time, que era o time de capital allocation, que a gente comprava startups de tecnologia para a Estônia já tinha muito essa tese de comprar esse tipo de empresa. E lá eu descobri que, cara, realmente são 50 milhões de criptos, dessas 50 milhões, 49.999.000 não prestam, mas tem 1.000 ali que são empresas de verdade, que geram fluxo de caixa, que tem uma tecnologia por trás, que tem um business real e que tem um produto realmente útil no mundo. E que faz sentido você estar comprando um pedaço do equity dessa empresa, se expor igual você compra uma ação, só que é uma bolsa mundial. A grande diferença dela para uma bolsa é que não tem aquela auditoria, diligência e todo o trâmite para você entrar. Qualquer um consegue levantar um capital muito rápido.
Então, por isso que você tem ou qualquer um consegue levantar, listar uma ação, né, muito rápido. E por isso que você tem milhares de ativos e a maioria não prestam, a maioria não tem fundamento por trás, não tem nada, inclusive ativos gigantes do mercado cripto, são fundamentados por nada por trás, você não está comprando uma empresa, você só está comprando realmente uma moeda sem laço nenhum. E lá na Stone eu aprendi isso. O exemplo que eu posso dar aqui para ficar claro para você, ô Rafa, e para o pessoal de casa, vamos supor a Collor. A Collor, eu não sei, eu sei que ela é uma empresa que está ali no grupo BTG também, Uhum. mas vamos supor que o pessoal da Collor está querendo levantar capital, tem um projeto novo, vai para a Copa, como vocês estão lá, vai custar caro pra caramba, fala, ó, estamos precisando de 40 milhões, queremos levantar rápido, Collor não vai abrir capital na bolsa, BTG fala que tá sem dinheiro no momento, mas Deus, sempre tem dinheiro, Sim. mas vamos supor que o BTG fala que não tem dinheiro e vocês querem levantar um capital rápido. Vocês conseguem tokenizar efetivamente no cartório um percentual das ações, então você pega 10% do capital social da Collar, tokeniza isso em, vamos supor, 10 milhões de ações, 10 milhões de tokens, e vocês conseguem levantar. Eu consigo ir lá e comprar um pedacinho do equity da Collar. Você mesmo consegue comprar um pedacinho do equity na Collar. O japonês, que viu que a Collar é um puta business aqui no Brasil, queria investir no setor financeiro brasileiro, consegue comprar um equity da Collar. Isso é o lado de cripto que eu gosto. Agora, o outro cenário seria você junta aqui com a turma, com o Diegão, fala: "Ô, tem um podcast, tem um público legal demais, vamos vender uma cripto da Collar?" Pede para o Igor lá, ele tem um programador, em um dia nosso programador consegue subir uma moedinha, chama Collar Capital, a gente pega a logo aqui, e aqui no podcast a gente faz um anúncio: "Ó, quem quiser virar sócio da Collar, compra aí a Collar Capital." E um monte de gente vai comprar e não tá comprando equity nenhum, na verdade só tá botando dinheiro no nosso bolso, querendo ou não. E esse segundo exemplo que eu te falei é a realidade de 49.999.000 criptoativos. Esse que eu te falei que é do equity tokenizado é a realidade de 1.000, 2.000 empresas que optaram por captar via cripto por diversas razões, por ser, mundial, escalável, por ser muito mais rápido, muito mais eficiente e ter a ver com o business delas. Muito interessante e talvez muitas pessoas, eu confesso que eu mesmo não tinha muito essa visão. A gente fala muito de moeda, Exato, então a gente vê como moeda, mas a vê exato. como um ativo de fato Perfeito. financeiro, né? Mas legal, Igor. Bom, chegamos até aqui, acho que vale, com essa tua trajetória, você contar pra gente toda essa especialização que você teve aí nos ativos digitais e explicar para quem está nos acompanhando aqui, para poder entender do começo, o que que é um Bitcoin? Para quem não entende, para quem tá assim: "Olha, tá, tô começando a entender esse papo agora, vejo um monte de post na rede social, Uhum. mas o que que é o Bitcoin? O que que é a criptomoeda?" Perfeito. Para isso é importante separar aqui, os 3 tipos de criptomoedas que a gente tem, né. Uma coisa é o Bitcoin, que ele é separado de tudo, que ele é uma coisa totalmente alternativa. Outra coisa são essas empresas tokenizadas, que eu falei para vocês aqui agora, e outra coisa é a maioria do mercado, que são literalmente moedas sem fundamento nenhum, sem valor nenhum atrelado, sem laço nenhum com nenhum equity, e que só vendem especulação. O Bitcoin, ele é a primeira criptomoeda e, na verdade, a história é muito mais complexa do que só literalmente um ativo. Tem muito a ver com a internet. A internet, quando ela surgiu, desde o início dela, os cientistas que criaram a tecnologia da internet, eles sempre pensaram uma maneira que você conseguiria transacionar dinheiro efetivamente via internet. E por conta de um negócio, de um problema chamado double spending, eles nunca conseguiram criar esse formato de você enviar dinheiro através literalmente da rede. O que que era o double spending? Eu, Igor, se eu tenho uma carteira de R$ 100, eu vou mandar R$ 100 para o Rafa, para o Diego e para o Samuel ao mesmo tempo. Eu faço uma mesma transação. Pode parecer ser um problema bobo, mas do ponto de vista da internet, para criar um sistema financeiro mundial via internet, essa era a charada que ninguém conseguia resolver, matematicamente, né, ou tecnologicamente. E os anos se passaram. A internet evoluiu de uma internet de escada para uma internet interativa, que é o que a gente chama de Web 2. Então virou um mundo completamente diferente. Imagina a realidade hoje. O que que é a Web 2? A Web 2 foi a tecnologia que adicionou a funcionalidade de você interagir via internet. Então agora a internet da Web 1 não era só, eu não só conseguia visualizar, como eu conseguia visualizar e te mandar uma mensagem, e Certo. te me mandar uma li e te ligar, e fazer todas a as possibilidades que foram abertas à Web 2. Basicamente hoje, eu não tenho esse dado, mas eu estimaria ali que 90% dos business do mundo hoje rodam em cima da Web 2, querendo ou não. Tem interatividade. Até os mais tradicionais hoje usam de WhatsApp na comunicação interna de alguma Sim. forma, ou de
de qualquer outra plataforma que tenha. E e aí sempre teve essa, beleza, conseguiu interagir, mas nunca conseguia interagir financeiramente. Tiveram milhares de tentativas desde antes dos anos 2000 até 2008, quando surgiu o Bitcoin, que foi a primeira tentativa que realmente deu certo, de um mecanismo em que você conseguia mandar dinheiro via internet, totalmente criptografado e seguro. Daí que as pessoas chamam de criptoativos ou criptomoedas. Cripto vem da criptografia, porque pensa que é um sistema financeiro mundial totalmente na internet. Pensa o tanto que ele é suscetível a hacks, ataques e pessoas tentando burlar esse sistema. Então precisava ser um sistema muito robusto. O que que é o Bitcoin? Ele é literalmente um sistema financeiro que tem que é uma blockchain, né, que é esse sistema financeiro, isso que eu acabei de explicar, que tem como sua moeda principal o Bitcoin. O Bitcoin ele é nada mais nada menos do que um ativo, como o ouro, como o real, como o dólar, só que sem nenhum controlador por trás. Ele é feito para ser um ativo 100% autônomo, que ele é impresso por programação matemática, então ele vai sendo impresso à medida que mineradores vão validando blocos, eu vou explicar isso aqui já já, Tá bom. e ninguém controla ele por trás. Qual que é o qual que é o lastro de um muitas pessoas falam: "Ah, Bitcoin não tem lastro". Não tem mesmo, qual que é o lastro de um dólar? O lastro de um dólar é a confiança que as pessoas têm nos Estados Unidos. Tanto que na própria nota do dólar tem, "In God we trust". É essa a confiança. Qual que é o lastro do real? É a confiança que a gente tem no governo brasileiro, e na reserva do governo brasileiro que ele tem de dólar e de ouro, e é isso. E o ouro, qual que é o lastro do ouro? O lastro do ouro é o ouro. A Ninguém confiança consegue é que a ele confiança gerou de que no mundo. no mundo e a confiança de que não vai começar a surgir um monte de ouro do nada e a inflação vai ser gigantesca. Tipo, os Estados Unidos não consegue só literalmente sair criando ouro ainda. E é basicamente esse é o lastro de cada ativo. O Bitcoin ele é um ativo como esses, ele é bem semelhante ao ouro em características de ativo financeiro, que ele basicamente é uma moeda que ninguém consegue controlar, ninguém tem uma chave, uma carteira ou consegue imprimir, ela é 100% por código. Então, é um código que é totalmente imutável e programado nos próximos 120 anos. Resumindo isso, por que que o Bitcoin tá, beleza, uma moeda, o cara criou lá em 2008, por que que o Bitcoin hoje vale mais de US$ 1 trilhão? Por que que os maiores players do mundo todos têm uma reserva em Bitcoin e agora até o próprio Estados Unidos está começando a trocar um pouco do seu ouro por Bitcoin? Literalmente por uma reserva de valor. A gente olha para o Bitcoin lá na Vault, por isso que eu falei que tem esses 3 tipos, como ouro digital. Eu não a Isso é papo furado de que o Bitcoin vai virar a moeda mundial, de que as pessoas vão começar a transacionar dinheiro de Bitcoin, nunca. O dólar nunca vai deixar de ser o dólar, o real talvez deixe de ser o real por conta da moeda lá do Mercosul, mas o Bitcoin na minha opinião, ele sempre vai ser um ouro digital, que é um ativo como uma reserva de valor, no máximo que ele vai ser, é uma alternativa, é uma moeda como alternativa para países com hiperinflação, como já existe. Alguns países africanos, o próprio El Salvador adotou o Bitcoin como sua moeda oficial, por um quesito de crise, não tinha moeda, estava com uma hiperinflação, pô, vamos colocar o Bitcoin que ninguém controla. Então, ele é basicamente um sistema monetário que não é controlado por ninguém, totalmente democrático e que todos conseguem acessar. É literalmente um ativo, como o ouro. Ele vale isso tudo porque hoje eu consigo calcular qual que é a inflação do Bitcoin do dia 15 de janeiro de 2061 até o dia 20 de março de 2064. É uma conta matemática que eu consigo fazer literalmente agora. E essa previsibilidade do ponto de vista de um ativo financeiro é literalmente ouro, vale muito para os players, para os bancos que estão pensando ali numa reserva de valor longínqua. Hoje, o real ele é impresso uma média de 13% ao ano, a nossa expansão de M2, um dólar é uns 4, 5% ao ano, enquanto um ouro é 0,8 e agora o Bitcoin está quase no ouro, 0,75, 0,7, vai variar um pouquinho ali. Eh então, acho que isso é o Bitcoin, ele é nada mais a gente olha para ele como ouro digital. Eu te dei aquele contexto lá da Web 1, Web 2, porque essa foi a dor que o Bitcoin supriu. Ele veio para ser um novo sistema financeiro, mas as pessoas viram para ele e gostaram muito mais, acharam muito mais interessante o lado de que é um sistema financeiro que ninguém controla. Tipo, o Trump não consegue por exemplo, a China já tornou o Bitcoin crime por anos. Todos os países ali em 2014, 2015 eram extremamente contra, só se falava muito mal do Bitcoin, puniam aqui no Brasil algumas pessoas banqueiros que tentaram colocar Bitcoin no sistema, foram inclusive considerados criminosos na época. Então todos os países olharam para isso muito mal e mesmo assim o Bitcoin sobreviveu ao longo do tempo, porque ninguém literalmente controlava ele. Eh
E é basicamente isso. Por que que eu acho que o Bitcoin é um ativo que vai subir muito no longo prazo? Pelo mesmo motivo que eu acho que o ouro sempre vai continuar subindo muito. Não acho que existe um topo do ouro. Beleza, você pode vender ali ouro a 5 e pouco, porque você acredita que vai chegar em 4 no curto prazo. Mas eu tenho certeza que em 10 anos o ouro vai estar acima do preço que ele está hoje, literalmente porque o dólar está sendo mais impresso do que o ouro. Então, matematicamente, por uma lei de oferta e demanda, essa curva vai se regulando. Então, o Bitcoin, ele nasceu disso. O lado bom e o lado ruim dele é que ninguém controla, ninguém muda. Ele é totalmente imutável. O que que as pessoas fizeram? Chegou um gênio chamado Vitalik, vários outros também, né? Mas chegou um gênio chamado Vitalik que olhou pro Bitcoin e falou: cara, isso aqui é muito foda. A possibilidade de você mandar dinheiro através da internet abre leque para milhares de business que hoje não são possíveis hoje. Hoje não é possível ter um banco chinês emprestando dinheiro para um brasileiro sem fazer QIC, sem fazer uma análise de crédito dele, e se você conseguir ter um sistema financeiro, você conseguiria isso através da internet. E falou, só que o problema dele é que ele não é mutável, você não conseguia construir em cima do Bitcoin. Então o que que ele fez? Ele se apropriou do código do Bitcoin, desse mecanismo da blockchain, de você mandar dinheiro via internet de uma forma criptografada, e falou: todos os programadores e empresas do mundo fiquem à vontade, podem construir em cima aqui da nossa blockchain, da Ethereum. Construa seu business, construa o que vocês quiserem, em troca pra gente você vai pagar uma taxinha de todo o dinheiro, de tudo que for utilizado aí dentro do seu business, cada token ou cada coisa que passar por aí, vocês vão pagar uma taxinha pra gente. E daí surgiu a Ethereum, que a Ethereum, ela é uma primeira camada, é uma blockchain, só que ela é uma blockchain que hoje a Collar consegue construir uma solução para seus clientes lá dentro. E a Ethereum ganha um fizinho em cima disso. E aí ela criou espaço para que todo o mercado cripto existisse. Então, ela basicamente copiou o Bitcoin, só que de um formato, uma moeda em que a Ethereum era uma empresa, então já não é igual ao Bitcoin, essa tese de não tem ninguém por trás e em controla. Não, a Ethereum controla, querendo ou não, os ativos dela. Só que ela criou um formato em que todo mundo pode construir em cima da tecnologia dela, e essa foi a diferença. E daí começou a surgir milhares de criptoativos, como eu falei, a maioria não presta, porque é muito fácil você criar uma criptomoeda, mas o Bitcoin por si só, ele é uma coisa totalmente apartada, a gente olha para ele como um ouro digital. Ficou complexo aí alguma coisa, ou deu para entender um pouco a lógica, assim, Deu para do... entender, mas acho que um ponto aqui importante esclarecer é o que que tem a ver a moeda com o blockchain? Boa. A blockchain, ela é o que possibilita que essa moeda seja enviada. Ela é basicamente a blockchain é quase que por exemplo, não adianta eu ter R$ 1.000 na minha conta se eu não conseguisse mandar esse dinheiro para fora da minha conta, certo? Certo. Eu preciso do Pix, da TED ou do cartão de crédito ou de algum mecanismo. A blockchain é o sistema bancário em que eu vou mandar esse dinheiro por fora, porque aqui a gente faz via o sistema do Banco Central. Então, o dinheiro sai da minha conta, vai para a sua e está percorrendo ali um sistema. A blockchain é isso, só que dentro da internet. Só que ela é uma tecnologia extremamente avançada. É complexo explicar isso, mas ela é uma tecnologia extremamente avançada, porque não é tão simples você ficar mandando dinheiro de um lado do mundo para o outro lado do mundo, tudo via internet. É suscetível a muito erros. Por isso que a blockchain ela precisa ser. Ela é um negócio extremamente montado, um negócio extremamente caro, é um negócio extremamente você fazer uma blockchain muito bem feita. Mas assim, você pega, por exemplo, um JP Morgan. O JP Morgan usa blockchain para uma plataforma dele chama Onyx, é uma plataforma que gira bilhão de dólar todo mês, e o JP usa blockchain para isso. A Nestlé usa blockchain para rastrear toda a sua cadeia de, de produção. Então, hoje, se você vai no supermercado e vê um produto Nestlé, vai ter um QR Codezinho nele. Você vai escanear esse QR Code e vai ver em qual fazenda esse produto veio, por onde passou, por onde tananã. Uma pegada ESG que a Nestlé fez. Sim. Isso é possível através da blockchain. No fim, a blockchain, tentando explicar de uma maneira básica, o que que é a blockchain, né? Ela é uma planilha de Excel imutável. Eu tenho um exemplo aqui muito bom. A gente está jogando um banco imobiliário aqui, um banco imobiliário entre 5 pessoas. Hoje, no sistema financeiro, como que funciona? Todo mundo pega o dinheirinho aqui e eu, Igor, tem a cadernetinha e vai anotando. Ó, o Rafael pegou 100, o Diego pegou 200, o Tananã pegou 200 e eu vou fazendo o controle. No final, a gente está dependendo do meu controle. Na blockchain, todo mundo que está jogando esse banco imobiliário tem a sua cadernetinha. Então, se eu peguei 100, o Diego, o Rafael e eu anota. Se ele pegou 100, no final a gente vai bater. Se a do Diego tiver diferente da de todo mundo,
significa que a dele tá errada, a nossa aqui tá certa. E a blockchain é essa cadernetinha em todos os computadores do mundo. Então, quando acontece, isso é complexo, mas quando acontece, por exemplo, uma transação aqui, quando eu te mandei Bitcoin agora, essa transação ela aparece para todos os computadores do mundo. Em todos os computadores do mundo e qualquer pessoa na internet consegue acessar. E isso faz com que ela seja impossível de burlar. Qual que é o único jeito de você burlar uma blockchain? Se 51% das pessoas falarem: "Não, a anotação certa é a do Diego aqui, no meu tá anotado igual, no do Rafael tá anotado igual". E aí conseguiria, eh, vamos falar assim, eu conseguiria falsificar uma transação ou ganhar um dinheiro que não existe. É meio complexo, mas, acho que esse é o exemplo mais fácil de entender, é um banco imobiliário que todo mundo anota. Então, Entendi. do ponto de vista ali da Nestlé, por que que isso é importante pra Nestlé? Ela é uma ela é uma planilha de Excel que o passado dela é imutável, porque toda vez que é adicionada uma coisa, ninguém consegue alterar esse passado. Então, para rastrear uma cadeia de suprimento, isso é extremamente interessante, que é uma planilha, pensa numa empresa como a Nestlé mundial, em que tem milhares de planilhas de Excel de milhares de pessoas. É muito interessante que tenha uma que tudo que foi adicionado lá é validado. Não, essa transação aconteceu. A carga saiu de cá para cá. Aconteceu. Então bota dentro dessa planilha, ninguém nunca mais consegue tirar. Então quando eu for lá o histórico de ver qual produto que é esse aqui, é impossível que a parte de trás esteja errada, porque todo mundo já aprovou falando que ela tá certa, e a não ser que todo mundo aprovou errado, não tem como tá errado. E aí muita gente usa isso, por exemplo, a Boeing usa, várias grandes empresas, a Apple usa, a Meta trocou seu nome de Facebook para Meta, literalmente por esse universo que foi possibilitado de ser criado em cima de NFT e metaverso, que é mais complexo do que isso aqui que eu tô falando, Uhum. que as pessoas olham, inclusive, um ponto aqui sobre NFT. As pessoas olham: "Nossa, NFT, aqueles quadrozinhos", na verdade não, NFT é uma tecnologia de um token não fungível. Eu não gosto da aplicação de quadro e tudo que tem, mas a NFT é uma tecnologia muito foda. O que que é uma tecnologia de NFT? É a tecnologia que permite hoje você tokenizar um imóvel, que é a tecnologia que permite que, a posse desse imóvel no cartório, ela vira uma NFT. Eu não consigo chegar com uma posse falsa para você e falar: "Não, esse imóvel é meu". Não, é só uma, ninguém consegue duplicar, ela tá totalmente rastreável, saiu do cartório, foi para o dono tal e agora tá para mim. Isso do ponto de vista de um sistema complexo, do ponto de vista de um sistema mundial completo, é muito interessante para falsificação de documento, para imobiliário. Hoje já tem vários prédios tokenizados, vários apartamentos tokenizados, muitas pessoas fazem isso. Por que que é interessante tokenizar um apartamento? Pensa que hoje eu tenho um apartamento aqui que eu quero vender para você. Não é tão simples assim, a gente precisa de advogado, precisa de cartório, um monte de documento. Sim. Via, um NFT, é como se eu pegasse, você fez um acordo para mim, sobre um contrato inteligente, eu jogo meu apartamento aqui e aposto estar com você. E o contrato inteligente, por que que é legal? Eu vou falar um monte de coisa e fica à vontade para me perguntando. Por que que é legal esse contrato inteligente? Hoje, quando eu faço um contrato com você de: "Eu tô comprando seu carro, você me vendeu seu carro por R$ 100.000. Eu não confio em você, você não confia em mim. A gente faz um contrato, ó, o Igor vai me pagar R$ 100.000, eu vou passar a posse do meu carro. Se eu te pagar os R$ 100.000 e você não me passar, eu tenho que te processar e demora um tempo, são anos para isso. Ou a mesma coisa o contrário. Um contrato inteligente torna isso impossível, mata inclusive a necessidade de um advogado. O que que é um contrato inteligente? Você vai ter seu carro tokenizado, então seu carro vai virar 10 cotas, você vai tokenizar seu carro em dez ações, e a gente vai travar isso num contrato. Toda vez que for transferido 10.000 de sua conta, automaticamente vai ser transferido 10% da uma ação do seu carro, ou seja, 10% da posse do seu carro para mim. Se um dia eu não te pagar os 10.000, você não vai me transferir automático, mas se eu te pagar, você pode me odiar, depois que a gente assinou esse contrato, que se eu te pagar, você vai conseguir me pagar de volta. O que que isso possibilitou? Empréstimos no mundo inteiro. Hoje tem uma plataforma que chama Aave, uma gigantesca, roda 200 bi dólar lá. Eu consigo pegar dinheiro emprestado de um chinês ou emprestar dinheiro para um chinês sem conhecer ele e sem conhecer o crédito dele. Porque que a Aave faz? A Aave trava um percentual do patrimônio desse chinês, eu empresto vamos supor, o cara tem Bitcoin. Aí ele não quer vender o Bitcoin dele, mas ele tá precisando pagar uma dívida no banco de R$ 50.000. A Aave vai travar os R$ 100.000 em Bitcoin dele, vai colocar um colateral a mais, e eu vou emprestar meus 50.000 para ele. Esse cara vai poder usar os 50.000, os bitcoins dele estão aqui, é dele, mas tá travado. Caso deu a data, ele não me pagou, automaticamente vai executar os 50.000 que ele me devia, mais os juros que ele tá me devendo. Se ele me pagar, o bitcoin dele tá livre aqui, bonitinho, e ele pode voltar a usar o bitcoin dele. Então,
Isso possibilita empréstimos no mundo inteiro, isso possibilita, negócios de grandes, de comprar fazenda, apartamentos, imóveis, tem vários business hoje que já são criados disso. Um caso, por exemplo, é a Rental. A Rental é uma empresa espanhola de tokenização de imóvel. Hoje você consegue ir lá, você vai entrar no sitezinho da Rental, você consegue ir lá, vão ter vários apartamentos. Eu vou lá no apartamento, eu consigo comprar um pedacinho do apartamento por $100. Tem uma empresa que cobra 10% pela gestão de Airbnb desse apartamento, ela vai ficar botando gente lá dentro, todo mês caiu na conta $4.000 desse apartamento, ela vai distribuir por todos os token holders. Então eu posso comprar 2 cotas desse apartamento, $200, posso comprar o apartamento inteiro, $400.000, pegar todas as cotas, todo 90% do que for gerado no Airbnb vai para mim, 10% dessa empresa que cuida, sem eu ter que pisar lá na Espanha, sem que eu ter que ir lá, sem eu conhecer ninguém, sem precisar confiar exatamente, porque tá tudo público dentro da blockchain. Eu consigo ver efetivamente que é um contrato que está lastreado, está no cartório, que esse imóvel existe, etc. E democratiza o acesso. Consigo comprar. Hoje, em vez de ter que investir tudo em um imóvel, eu posso comprar 15 apartamentos em 15 países diferentes e colocar $100 em cada. E isso já existe, isso já acontece. Isso já existe, já acontece. Só não tem uma atração muito grande aqui no Brasil. Hoje, por quê? Porque muita assim, minha visão por que que isso não traciona no Brasil, tá, primeiro, falta de educação, pelo mesmo motivo que a gente tem muito mais investidores na poupança do que em outros ativos. Sim. Segundo, que incomoda muita gente. Quanto que o setor, de cartório ganha que tem no Brasil? Quanto que os bancões ganham no spread bancário por ter pouquíssimos players que vão emprestar dinheiro para o cliente final ali? Eh, Trazer esse tipo de mecanismo para cá aumenta muito a eficiência e democratiza muito as coisas. Então, o bancão, o Itaú vai estar competindo com o Igor, que está com dinheiro no banco e quer emprestar para os outros. Você não vai precisar pegar com o Itaú, você vai poder pegar comigo, porque eu vou confiar em você, você vai confiar em mim, porque vai estar tudo travado por código. Não tem como eu te dar calote ou você me dar calote. Eh, então, o spread bancário vai diminuir demais, muita gente vai deixar dinheiro na mesa e muita gente vai ter que se adaptar por conta de um sistema totalmente assim. O Brasil já está tentando fazer isso. O Brasil tem um projeto do real digital, que é a criptomoeda brasileira, já tem 5 anos, chama Uhum. Drex. O Drex. E ele tá lá literalmente para trazer isso. A versão final é o exemplo do carro que eu te falei. Todo carro vai ser tokenizado, todo imóvel aqui vai ser tokenizado, porque fica muito mais fácil. Você tá devendo o banco, não vai ter essa, você dever o banco cheio de imóvel. O banco vai liquidar seus imóveis, vai liquidar seu carro. Não vai ter conversa, porque vai estar tudo dentro da rede. Não tem como. O banco hoje não vai lá na sua casa e vai pegar seu carro. Já aconteceu, se eu não me engano. Muito tempo atrás, esse tipo de coisa ainda Sim. acontecia. Hoje em Projetinhos dia burocráticos, é todo hoje em dia processo, não não é tem mais como, não é mais tão simples assim. sim. E num momento em que tudo é tokenizado, é um palito ele pega, ele pode te emprestar dinheiro que ele vai ver: "Ó, o Rafael tá sem dinheiro na conta, mas ele tem esses 2 imóveis, tem tã beleza. Travei aqui no contrato como colateral", o próprio Banco Central vai conseguir executar para ele. Então muda muita coisa, mas é uma inovação muito difícil, é uma tecnologia extremamente cara, super custosa. O Brasil hoje tem mais de 50 programadores, 50 pessoas que entendem de blockchain aqui, e até hoje a gente não conseguiu botar esse Drex no papel. Pra vocês terem uma ideia, o pessoal de casa que não sabe, o Pix, na verdade, ele é uma medida provisória. Quando o Brasil queria adotar isso, eles já montaram o plano para chegar no real digital e o Pix é a V1 inicial, porque sabia que o outro ia demorar muito para ficar pronto, o ideal, né, esse sistema financeiro, inventaram o Pix como um AV1. O Pix, essa metodologia, hein, por incrível que pareça, mas o Pix foi inspirado no mecanismo de P2P do Bitcoin. O que que é o P2P? É um mecanismo em que o dinheiro sai da minha conta e vai direto para a conta do Rafael. Esse é o conceito do Bitcoin. O meu Bitcoin sai da minha conta e vai para do Rafael sem precisar de nenhum banco, nenhum intermediário no meio. O Pix, usou desse conceito que estava muito, em fama na época, muitas pessoas gostaram dessa ideia e o Banco Central teve uma brilhante ideia de trazer isso aqui para o Brasil. Só que o que que é a verdade do Pix? O dinheiro não está saindo na minha conta e está indo para o Rafael, ele me passa a sensação de que isso está acontecendo, mas hoje o Pix, ele é nada mais, nada menos do que uma planilha de Excel entre bancos. Então o meu banco tem uma planilha de Excel, o seu banco tem uma planilha, todos os bancos na verdade têm. Sim. Eu mando dinheiro para você, meu banco anota, o seu anota. No final do dia os bancos se acertam. Então, por isso que é muito mais barato, por isso que é 24/7. Por que que antes na TED custava e não era 24/7? Porque efetivamente numa TED o dinheiro saía da minha conta e para a sua. Só que o dinheiro tinha que sair da minha conta, percorrer o sistema, tinha que ter gente lá, tinha que ter gente Validando. trabalhando, validando para o dinheiro cair lá na sua conta. Então isso custava
e só podia ser em hora útil. O Pix não, o Pix só vai automaticamente só vai ser adicionado à planilhinha lá, deu segunda-feira, os bancos se acertam no final de semana, deu no outro dia de manhã se acertam, ajustado ao DI lá dos bancos, e é um sistema que funciona perfeitamente bem, mas ainda não é efetivamente um dinheiro saindo de uma conta para outra. O Drex, o real digital, foi inventado para que o dinheiro saia da minha conta e vá direto para sua conta, entendeu? Ô Igor, Nossa, falei pra caramba aí, não, mas pode tirar as dúvidas aí, que eu vou engatando aqui pra tá esclarecedor, né? E bora. acho que aí é o ponto que eu quero pegar aqui para poder entender, dado esse contexto todo que você está dando, a gente tem a vantagem dada pelo criptoativo da questão da regulação. Não tem a regulação, então fica mais aberto, mais livre, vamos dizer assim. Mas dessa forma, ao mesmo tempo, também, você até comentou algum ponto assim que eh, pelo blockchain tem o acesso à informação, que todo mundo consegue ver. Ótimo Não sei ponto. se não sei se é uma força de expressão, mas de fato consegue ver. O que eu quero dizer? É seguro da forma que é dado, que estão falando, que, pô, sem essa vinculação às redes burocráticas e às instituições, etc., ainda assim é seguro? Ótima pergunta, eu vou separar ela aqui em algumas partes, pela regulação e pelo quesito da segurança e etc. Contando primeiro uma história, que eu sou de Goiânia, e lá em Goiânia minha mãe já caiu uma vez numa pirâmide chamada Avestruz Master. Hum, Você já ouviu falar? Foi uma pirâmide já ouvi bem falar. famosa aí. Tem como a gente culpar os avestruzes de ter dado a pirâmide na minha mãe? Não. Haja pirâmide no Brasil, né, gente? Esquema Ponzi existia muito antes de criptoativos existirem. Então, nunca nada vai ser seguro enquanto tiver um safado por trás tentando te dar um golpe. Então, o Bitcoin em si, ele por ele próprio é extremamente seguro, só que você tem que comprar num BTG da vida, você tem que comprar, em mecanismos seguros. Se eu chegar na rua e te falar: "Oi, me manda seu dinheiro aí que você tem um Bitcoin aqui comigo", você não deveria cair numa dessa, entendeu? Eu não tô falando que por mim, mas eu tô falando assim, é o que acontece, tipo uma pirâmide, tipo a da Brás Company ali, que ficou famosa aqui na Faria Lima. Sim. O cara pegava o dinheiro das pessoas, falava que estava investindo em cripto, na verdade ele estava pegando o dinheiro e ele vazou com o dinheiro. Tentou, pelo menos, né? E sumiu com muito dinheiro das pessoas. Então, o risco está muito mais no mecanismo em que você faz isso do que efetivamente na classe de ativo. Se você for comprar recomendações de lugares, por exemplo, um BTG, um mercado Bitcoin, uma Binance que é extremamente segura, tem, Henrique Meirelles, inclusive, é um dos conselheiros da Binance. Uma OKX, que eu gosto pra caramba, eu pessoalmente uso a OKX, que é a segunda maior do mundo. Então, tem alguns mecanismos seguros de você comprar. Agora, a corretora XYZ do negócio, eu tomaria muito cuidado. Eu, pessoalmente, sou muito receoso com ficar comprando em qualquer lugar. Então, acho que o ponto da segurança é sobre isso. Vai depender. O problema não é literalmente com o Bitcoin, o problema é com as pessoas que são malandras. Sobre a regulação. Eu sou do time que acredita que a regulação é extremamente necessária para cripto. Por quê? Porque regulação traz adoção. Eu imagino que a gente só vai conseguir ter capital de verdade, quando eu falo capital bruto mesmo, fundo de pensão americano, esses players que têm dinheiro genuíno, quando o mercado for bem mais regulado. Hoje, pela regulação que tem, e aí é o outro ponto, assim, as pessoas acham que, nossa, mas é muito fácil para lavar dinheiro ou para fazer coisa errada, porque não é regulado. Pelo contrário, é bem regulado. O que não é regulado é assim, não é regulado o formato em que as empresas podem investir, não uma compra de USDT não é considerado um câmbio, então não tem IOF, então tem essa isenção fiscal, que é na verdade uma sacadinha que você pode usar, porque o USDT ainda não é considerado câmbio, mas ele é literalmente a mesma coisa que um dólar, então é a maneira hoje mais barata de você fazer câmbio. O não ser regulado abre espaço só para essas coisas. Agora, cometer um crime ou qualquer tipo de coisa, pelo contrário. Por quê? Por que que cripto não é nem citado no relatório de crimes financeiros da Nasdaq? Porque é extremamente rastreado, extremamente rastreável. Se eu te mandar um dinheiro agora, todo mundo consegue saber que eu tô te mandando dinheiro. Beleza, não vai saber que eu, Igor Pessoa Física, estou te mandando, tá saindo da minha carteira e indo pra sua. Mas se o Banco Central bate na corretora e fala quem é o dono dessa carteira e bate na outra corretora e quem é o dono dessa, basicamente eles conseguem saber do mundo inteiro, todo mundo tá mandando dinheiro. Tanto que tem casos assim, um golpe gigantesco de um mercado da dark web que aconteceu nos Estados Unidos em 2014, se eu não me engano, Silk Road. Eh, na época era US$ 80 milhões, mas virou US$ 400 milhões, que era um cara
que tinha um site dark, na internet e recebia tudo em cripto. Tudo que as pessoas compravam lá, ele ficava botando em cripto. Foi juntando tudo na carteira, isso em 2014. O site caiu, beleza e tal, crime. O cara nunca foi pego, nunca revelou a identidade dele, nunca teve nada. O dinheiro estava lá, a carteirinha dele em cripto, que ele ganhou. Virou US$ 400 milhões. O bonitão, 1 ano atrás ou 2 anos atrás, decidiu, falou: "Pô, tu tem 8 anos disso, 9 anos, vou botar um dinheirinho no bolso". Ele sacou tipo US$ 1 milhão da ca 1 milhão, 5 milhões, não sei, mas sacou um valor da carteira dele. Aham. No mesmo dia em que ele mandou na corretora, a polícia estava na porta da casa dele e pegou ele. 9 anos depois do golpe que ele tinha dado. Por quê? Porque é totalmente rastreável. O banco a CIA americana lá, super especializada em blockchain hoje já inclusive, estava com a carteira dele pegada. No segundo que a carteira dele fez um movimento, apitou: carteira tal, tá movimentando, mandou pra corretora tal, corretora tal, de quem que mandou, que conta que recebeu esse dinheiro? "Ah, na conta do Rafael tananã". Aí já pegou o cara. No dia, o cara foi preso, inclusive nos Estados Unidos. Então, essa rastreabilidade, na verdade, é muito ruim pra quem quer fazer esse tipo de coisa. Mas como eu falei, malandro tem em tudo quanto é lugar. Ah, tem gente que lava dinheiro em cripto? Com certeza tem formatos, mas hoje o melhor jeito de você lavar dinheiro mesmo é com dinheiro físico, né, o jeito, que inclusive no relatório de crimes financeiros da Nasdaq, que ela faz anual, dinheiro físico é o top 1 sempre, né, é o mecanismo mais fácil. Então, pra cripto, assim, eu acho que é meio mito que as pessoas ficam olhando, tipo: "Nossa, cripto é coisa de bandido", essas coisas. É muito mais um papo das pessoas do que efetivamente um dado. Lá no relatório tem, assim, é um volume, chega a ser nem 1% do que em papel, nota física, mesmo já sendo um mercado trilionário. Então, eu sou super a favor da regulação, inclusive a regulação que os Estados Unidos está colocando em cima de cripto é maravilhosa para quem investe em cripto, para quem tem fundamento, para quem está olhando para o longo prazo do mercado. Você entende Talvez que vai seja ajudar, você entende que vai com contribuir certeza. para mais pessoas aderirem. Sem regulação não tem adoção. Mesma coisa do cartão de crédito quando chegou. O cartão de crédito era um puta negócio que hoje eu não tenho carteira, eu uso só o Apple Pay, que é uma evolução ainda do cartão de crédito. Sim. E é um negócio que demorou 15 anos para tracionar. Desde que ele foi lançado, ninguém nunca usava, porque não era regulado, ninguém entende, todo mundo falou: "Tá, como assim vou botar um negócio?" E os estabelecimentos: "Como assim vou receber esse negócio?" Tipo, Vou não pagar depois, tipo, né, pago a prazo. por educação ninguém entendia isso, era o dinheirão físico bruto mesmo. Sim. Hoje em dia já é outro mundo, então, acho que é a mesma coisa para cripto, é quesito de regulação é totalmente necessária, Entendi. educação é totalmente necessária, inclusive é o que eu tento fazer ali através da Vault, né, que é tentar educar e mostrar todos os riscos desse mercado, ou seja, mostrar tudo que é ruim para que isso não aconteça com você e mostrar o lado que a gente gosta, o lado institucional, o lado que a gente investe. Então, eu acho que é isso que tem que ter. Só que pessoas malandras existem várias e cripto é muito apelativo. Então eu consigo, se eu falar para você que eu tenho um fundo Igor aqui que investe, que gera investindo em renda fixa 2% ao dia, você vai falar: "Nunca". Uhum. Como? Impossível. Que CDI que é esse que você É. pega? Que país que é esse? Nem da Argentina não chega nem perto disso. Se eu falo que é cripto, beleza, você é um cara extremamente instruído, você vai falar bullshitagem. Mas se eu falar pra uma pessoa na rua: "Ah, 2% ao dia em cripto, sou bom de cripto, é estratégia boa", fica mais vendível, fica um pouco mais justificável. E por isso que depois que teve cripto, surgiu uma onda de pirâmides usando o nome de cripto. No fim, não muda nada, o cara estava dando uma pirâmide, só que ele tá usando a narrativa de: "Eu estou te entregando retorno por investir esse dinheiro em cripto". Assim como teve a do avestruz, assim como teve tantas outras. Milhares, É, milhares que já aconteceram. legal. Ô Igor, e deixa eu te perguntar aqui, mudando um pouco de assunto, Perfeito. eh, que acho que tá claro, assim, o que é, como funciona, a gente estressou bem o assunto. Mas a gente vê aí as pessoas que ao longo da última década, basicamente, investindo fortemente, acreditando nessa possibilidade. O Bitcoin a gente tá falando como referência principal, talvez foi o que ganhou mais notoriedade, mas tem outras criptomoedas no caminho. Mas o ponto é que no último ano e meio, a gente viu uma queda aí de 40, 50%. E aí? Como é que é isso para o longo prazo? Você está falando que acredita no longo prazo, a estrutura, Perfeito. toda a tua visibilidade, atuação para o longo prazo. Volta a subir, não volta, ela puxa outras moedas. Como é que você vê esse mercado dessa forma? Rafa, pergunta maravilhosa, assim, o que que acontece? É uma classe de ativo muito nova, então ainda é muito volátil. Por que que eu falo isso?
2 anos eu estava vivendo isso. 2 anos atrás, quando o Bitcoin bateu $60.000, era festa. Era as pessoas tudo postando vídeo e comemorando, e aí tal, o Bitcoin bateu $60.000, histórico novamente, bate esse É valor, o tã-nã-nã. Ibovespa 200.000 para nós hoje, né, E aquele hoje recorde e inalcançável. hoje o Bitcoin $60.000 é todo mundo passando mal, afogado, puta que pariu, será que é o fim do Bitcoin? O fim do Bitcoin já aconteceu pelo menos umas 30 vezes perante o Jornal Nacional, que já reportou isso pelo menos 30 vezes como será que é o fim do Bitcoin? Isso é muito normal, é uma classe de ativo muito volátil. Se você pega gráfico do S&P 50 anos atrás, 40 anos atrás, ele tinha uma volatilidade desse tamanho. Se você pega gráfico do ouro 50 anos atrás, 40 anos atrás, ele também tinha uma volatilidade muito grande. É muito normal para quem investe em cripto. Mas, dito essa alta volatilidade, o que a gente recomenda vai basear no perfil de risco, é que as pessoas tenham desde um cara bem mais velho, bem mais conservador, 1%, a um cara que é jovem, que tá começando sua vida, tá trabalhando, tá querendo construir patrimônio, ter um percentual de 10, 15% talvez do sua carteira de investimentos, do seu patrimônio. Mas assim, como que eu tô vendo? Pra mim isso é uma queda totalmente normal, a Vault inclusive estava boa parte posicionada em caixa, estamos extremamente felizes com essa queda e se puder, o nosso sonho é que o Bitcoin chegue em $10.000 de novo, porque aí a gente vai entrar com a tonelada inteira de novo, porque a gente sabe do quanto é um ativo forte para o longo prazo. O preço de curto prazo pra gente, ele é a avaliação no mercado, é a mesma coisa que você pegar um imóvel. Você compra um imóvel, o que vale um ativo hoje, ô Rafa, na sua qual o que mensura o valor de um imóvel, por exemplo? Localização, Assim, tamanho, mas falando assim, exatamente o preço dele, o quanto você vai vender um imóvel, o que crava isso? geralmente, do que eu paguei ao que eu quero vender. Mas no fim é quanto uma pessoa quer pagar. Do outro lado, sim, é O oferta e preço demanda. o Tá, preço do oferta e seu demanda, imóvel sim. é o quanto uma pessoa quer pagar e você tem que, lógico, querer vender, né. Se você compra um imóvel e todo dia sai na rua perguntando para as pessoas: "Ô, quanto você paga nesse meu apartamento?", todo dia você vai escutar uma resposta diferente. Certo. Mas se você tem esse imóvel lá, só que você não vê isso todo dia, daqui 5 anos você vai ver que seu imóvel valorizou muito, porque uma hora você vai encontrar um cara que quer pagar o valor que é justo no seu imóvel. O problema de cripto e de ativos mais voláteis como a bolsa é que eles estão a cada milissegundo, todos os dias, 24 dias por semana, 24 dias por semana, eu já tô no automático. Deu pra entender, 24 horas por 24 horas dia, por dia. 7 dias por semana, todas as semanas do mês, 365 dias por ano, avaliando e precificando esse ativo. Então as pessoas, quem óbvio fica olhando no curto prazo, fica muito desesperado, "Ai, tá subindo 10%, tá caindo 5%", mas no fim não é isso que importa muito, assim. A gente tem uma tese de muito mais longo prazo, com Bitcoin, e com criptoativos, e a gente sempre vai comprando pouco a pouco. Quando a gente fundou a Vault, o Bitcoin estava $15.000. E a gente foi comprando, e comprou a 15, comprou a 20, comprou a 30, e comprou a 40, e foi comprando. A gente só começou a vender Bitcoin a $90.000. Arrependimento. Eu queria ter vendido a $120.000 e não a Foi onde 90. chegou. Mas não tem como prever então $90.000 realizamos um pouco, $100.000 realizamos um pouco, 110 realizamos um pouco, surfamos a queda com 110, surfamos a queda com 70% em caixa. Em $90.000, não tinha como a gente saber também, queria que a gente pudesse cravar topo e fundo, mas a Sim. gente não prevê o tempo. $90.000, compramos mais um pouco, 80 compramos mais um pouco, agora compramos mais um pouco. E eu hoje ainda acredito, eu falo Vault, né, porque assim, eu tenho uma certa especialidade em cripto, mas o meu time entende 1000 vezes mais do que eu. Eu sou de longe uma referência lá dentro. Assim, eu não sou uma referência lá dentro de cripto de forma alguma. O time da Vault acredita que o Bitcoin tem chão para cair mais do que já caiu. Nesse momento, a gente está posicionado em 60% Bitcoin, para dar um gostinho aí para a turma também. Nossa carteira principal está 60% Bitcoin, 40% em dólar. Só tem 40% em dólar porque a gente acredita que o Bitcoin vai chegar até $54.000 e é onde a gente vai comprar o restinho da tonelada. Se puxar para 50, 45, aí beleza, eu já consegui fazer ótimas compras e eu tô comprado por longo prazo. Então, acho que é muito isso, assim, as pessoas, eh, ficam muito ancoradas nesse curto prazo, só que tem que lembrar que é uma classe de ativos de menos de 20 anos, é extremamente novo. Como eu falei, você Sim. pega o ouro 50 anos atrás, ele era um ativo extremamente volátil. Ele subia 80% num dia, como ele caía 40% no outro dia. Isso é a volatilidade. Mesma coisa com o Bitcoin. Essa volatilidade vem diminuindo. No primeiro bear market que a gente teve, que é o mercado de baixa, de cripto, o Bitcoin caiu 98%.
Aí do bear para o bull subiu milhares, em pontos percentuais. Sim. No segundo ele caiu 85, no terceiro ele caiu 80. Nesse último aqui ele já caiu 68, 69, se eu não me engano. A volatilidade vai diminuindo ao longo do tempo, porque cada vez tem mais dinheiro, cada vez tem players mais fundamentados. Hoje quando o Bitcoin por que que o Bitcoin não caiu até 40.000 agora? Porque em 60.000, Goldman, BlackRock, Fidelity, todo mundo enfiou uma tonelada, comprou pra caramba. Então, por ter players mais inteligentes no mercado, vai tirando essa assimetria toda. O sonho era Bitcoin 5 anos atrás, que acontecia algum pau, o Bitcoin caía 80%, quem era esperto comprava com 80% de desconto, um ativo que vale a mesma coisa, entendeu? E a mesma coisa para empresas. Eu vejo muitas empresas ali dentro de cripto que caíram por ter uma correlação alta com o Bitcoin, caíram 60, 70%, mas quando você vai olhar para dentro do business, a empresa está aumentando sua quantidade de usuários, está gerando mais lucro, está aumentando o time, tá aumentando a eficiência, tá aumentando um monte de coisa, só que tá com um desconto de 70%. Tá aí uma puta oportunidade. Sei lá, uma reflexão aqui, pandemia. Na pandemia tudo derreteu, assim, as empresas, muita empresa perdeu 50, 60% do seu valor na bolsa no quesito de não muitas, mas algumas. No quesito ali de 2 semanas, né, que foi os circuit breakers lá, os vários que tiveram. Eu tenho certeza que várias empresas dessa valiam muito mais do que elas estavam precificando no momento, só como o mercado estava em pânico, ninguém sabe o dia de amanhã, todo mundo ficou preocupado, acabou que tudo foi derretendo junto. Um monte de empresa que nem seria tão afetada pela pandemia, acabou caindo junto. E o mercado é isso, o mercado é de quantas pessoas querem comprar e vender. Então, o mercado ainda é muito não é mal educado, mas as pessoas ainda fazem o contrário, o próprio Warren Buffett fala, né: "Compre ao som dos canhões, venda ao som dos Os violinos". violinos. As pessoas vendem ao som dos canhões e compram ao som dos violinos. Lá na Vault, tem fila na porta para virar nosso cliente com o Bitcoin a $120.000. E a gente falando: "Não vamos atender mais ninguém. Se você quiser entrar, você vai ficar 100% em dólar. Agora eu não quero pegar cliente, porque eu ganho na performance e eu vou ficar se você pegar essa queda, eu vou perder um bom tempo, vou ter que trabalhar muito para ter um pouquinho de performance na sua carteira". E quando o Bitcoin tá $60.000, quase ninguém de cliente novo quer investir. Agora Quem que quero. investe muito agora? Escritório de investimento e clientes que já são clientes há um bom tempo e já estão acostumados com essas quedas. Vou Uma comprar, é queda de preço 40, médio. 50%, 30% é normal em Bitcoin, como altas de 30, 40, 50% também são normais. Tem que ser mão firme, né, de conseguir segurar, né, e não assustar com esse momento, e tem que saber também vender pouco a pouco, não pode ficar pegado numa alta. E baseado no que você também comentou agora, a gente está falando muito do Bitcoin como Uhum. talvez a grande referência do mercado, mas em algum momento você citou Ethereum. Assim como Ethereum e outras criptos, a relação pode ser a mesma ou vai depender muito do projeto que é dado por trás? Totalmente. Totalmente pela empresa que é dada por trás. Por quê? Porque se eu tenho um business lá, por exemplo, vamos falar aí de um ativo que eu nunca investiria na minha vida em cripto, que é um ativo gigante, XRP, terceira maior, terceira maior não, sei lá, quinta maior, mas gigante, porque muda toda hora. Eh a XRP, de fato, tem uma empresa chamada Ripple, que é uma empresa muito foda, que inclusive está ajudando o Banco Central a construir o Drex aqui no Brasil. Estão ajudando no quesito de tecnologia. Mas a XRP, de fato, o token XRP, ele não tem nada a ver com a empresa Ripple, não tem um lastro com o equity da empresa Ripple. Ou seja, se a Ripple caiu, se a XRP, que hoje tá caindo, sei lá, 70% desde que o Bitcoin cair, eu não olho com a mesma tese de posso comprar à vontade porque tá com 70% de desconto, porque pra mim não tem fundamento. Pra ela sair, para ela ficar afundada lá no 70 e nunca mais voltar, é provável. Digo que vai acontecer? Não, porque as pessoas ainda são muito mal fundamentadas e vão, mercado subindo, vão Pode ser começar a que tenha comprar compra. XRP também, e ela vai subir por ineficiência, né? Vamos dizer assim. Mas eu compro não pelo desconto. Você pega uma Cogna aqui, tá, a Cogna tá de graça, mas eu não ia à lota de Cogna, porque é um ativo que eu sei que não vale isso. Sim. Eu sei que não vai valorizar, eu não sei que tá uma pernada. Tem outras Agora ações que se eu estão. tenho a possibilidade de comprar uma Petrobras a R$ 8 de novo, como eu comprei na pandemia, eu enfio um caminhão inteiro, porque eu sei o quanto que vem de petróleo, eu sei a demanda, eu sei o prazo disso, eu sei o tamanho do mercado, o quanto que tem lucro e consigo fazer um valuation muito básico ali com isso e falar: "Não, oito reais pela ação tá super válido. Tô pagando ali, um preço sobre lucro de 2.
numa empresa robusta como a Petrobras. Então vai depender muito ali do fundamento do ativo. O que eu falo que, num momento como esse, eu compraria sem dó, quem não quer acertar o momento perfeito, só quer se expor, cara, quer investir R$ 100.000, compra 10.000, combina assim, combina com você de não romper isso. Você seta que toda segunda-feira você vai comprar 10 horas da manhã, independente do preço que esteja, você compra. Então você compra 10.000 essa segunda-feira, 10.000 na próxima, 10.000 na outra, faz esse DCA e não deixa seu viés te afetar, porque você vai ver que tá caindo, e você vai ficar com medo de colocar os 10.000, vai ver que tá subindo, vai querer adiantar tudo logo para você não perder mais alta como você já perdeu por não ter colocado 100.000. Então o que eu recomendo para quem tá entrando em cripto agora é vai comprando em Bitcoin, vai comprando parcelado, porque é um ativo que eu sei dos fundamentos e, na minha opinião, não é se o Bitcoin vai bater os seus US$ 200.000 ou se vai bater seus US$ 500.000 algum dia. A pergunta é quando. É quando, matematicamente, pela oferta e demanda e pela inflação mais baixa do Bitcoin versus a inflação do dólar, o Bitcoin vai valer US$ 500.000 algum dia. Não é porque o Bitcoin ele ficou melhor, ou porque as pessoas usam mais, ou porque ele ficou mais bonito. É literalmente porque o dólar perde seu brilho, a mesma coisa do ouro. O ouro multiplicou mais de 100 vezes contra o dólar de 1971 até hoje, não porque o ouro ficou mais bonito, ou mais dourado, ou mais brilhoso. Foi literalmente porque o dólar perdeu seu brilho. Porque em 1971, você deve saber muito bem, acabou o acordo de Bretton Woods. Exato. O acordo de Bretton Woods previa que para um país, explicando de uma maneira básica, tá? Previa que para um país imprimir US$ 1, ele precisava colocar o equivalente a isso em ouro. Para os Estados Unidos imprimir US$ 1, precisava colocar o equivalente a isso em ouro dentro do Banco Central. Logicamente, os Estados Unidos já estava rompendo isso há um tempo. Quando a França bateu lá nos Estados Unidos e falou: não, toma aqui seus dólares, me dá meus ouros de volta, porque esse era o lastro, né? Aí sim o dólar tinha um lastro no ouro. Os Estados Unidos falou: não, o Richard Nixon, vamos dar uma pausa no acordo de Bretton Woods. Tá pausado até hoje. Se você pega o gráfico do ouro, eu não sei se tá fazendo a edição, mas coloca o gráfico do ouro aqui e pinga no gráfico 1971 para vocês verem. É o gráfico do Bitcoin. É esse aqui, ó. 1900, o gráfico tá assim do ouro. Ouro versus dólar. 1971, Ele abre ele abre e a vira uma boca, curva já cai e exponencial e sobe até hoje tá subindo em e, na minha alta. opinião, não vai parar de subir. Porque a partir desse momento, qualquer país podia imprimir. Aí surgiu um negócio chamado câmbio variável. Sim, A partir desse momento, qualquer país podia imprimir dinheiro e não precisava colocar o equivalente em ouro não precisa dentro, rastrear mais. não precisava lastrear no ouro. Então, a partir desse momento, o ouro começou a subir muito porque ele não estava sendo impresso, né, ele era minerado somente, e o dólar era muito impresso. Até a minha tese com Bitcoin, e por exemplo, o paper que a BlackRock, que é uma das grandes promotoras do Bitcoin, trouxe, é maior do mundo, né, a BlackRock, US$ 10 trilhões sob gestão, talvez até mais agora, eh, é que o Bitcoin, ele tem algumas características, inclusive, melhores do que a do ouro. Por quê? Porque o ouro, ele não a gente não sabe exatamente qual a quantidade total de ouro que existe no mundo, porque tem muito ouro que ainda não foi minerado. Hoje, a inflação do ouro é extremamente baixa, porque a mineração é extremamente custosa. Mas todo dia em que o preço do ouro sobe um pouco, fica viável minerar certo lugar. A gente já sabe onde tem muito ouro, só que a gente sabe que o valor do ouro vale menos do que o preço que eu gastaria para minerar esse ouro. Então, todo dia que o ouro vai subindo, fica viável de minerar. Não dá para saber, pensando ali no ponto de vista de 50 anos, 100 anos daqui para frente, se vai ser realmente tão caro como é hoje, se a tecnologia não vai evoluir, vai ficar muito mais fácil de minerar ouro e, portanto, a inflação do ouro vai ser muito maior. O Bitcoin ganha do ouro nesse quesito, porque a quantidade máxima de Bitcoins que vão existir são 21 milhões de unidades, hoje a gente já tem mais de 20 milhões e está previsto totalmente por código para bater 21 milhões em 2140. De 2140 para frente, aí é uma história muito mais complexa do que eu acho que vai sobreviver, mas também eu não tô nem aí, porque em 2140 eu não vou estar mais aqui. Acho que não estaremos. Acho que não estaremos, talvez, né, do jeito que tá evoluindo a tecnologia, talvez não estaremos. Mas, por isso que eu acho que o Bitcoin, a minha tese da BlackRock, porque que o Bitcoin é um pouco melhor do que o ouro nesse quesito, porque ele é totalmente programado e ele é finito. Tipo, tem uma quantidade total. Não Não vai existe passar. um cenário em que vire 21 milhões e um Bitcoin. 21 milhões é o máximo total de Bitcoins que vão ser existentes no mundo. E eu acho que por isso, esse negócio do Bretton Woods aí, que vocês vão ver o gráfico, é a minha tese ali do porquê que é um ativo muito bom e porquê que a pergunta não é se vai bater US$ 200.000,
é quando vai bater $200.000. Se demorar 5 anos, eu não me surpreendo, eu me surpreenderia se demorar 5 anos para chegar nos $200.000, mas, tipo assim, não me mataria. Eu sei que vai bater, eu não sei quando, eu não consigo cravar o tempo, porque é a lei da oferta e demanda. Pode ser que o Trump vai falar: eu comecei a odiar Bitcoin semana que vem, e o Vai Bitcoin derrubar vai mais o buscar preço. os $20.000. Só não vai voltar nos preços muito antigos do Bitcoin, de $1 ou de $10 ou de $50, porque tem já hoje players muito grandes, muito fundamentados, que já têm a tese do Bitcoin e que compram e não deixam cair. Pelo mesmo Já motivo que segura. agora segurou, porque tem alguém comprando. Se o Bitcoin bater R$ 1, eu vou pegar 20 milhões emprestados no banco e vou comprar as outras. Tô brincando, aí também não valeria nada. Bacana. Mas eu acho que é essa lógica, assim, no geral. Mas de empresa tem várias que, inclusive, não vale, eu não compraria, e que são business que eu acho que nunca vão voltar ao seu preço como já foram. Muita gente comprou uma cripto, fala: nossa, tá 80% do que já valeu, só de bater lá eu já vou multiplicar por 5 vezes meu capital. Tem muitos business que eu acho que nunca vão bater lá de novo, muitas criptos. Entendi. E, Igor, depois de tudo isso, para a gente fechar até aqui, o que que a gente pode dizer para quem está começando hoje, está começando do zero? Quais são os primeiros passos para se investir em criptomoeda? Boa. Pra quem tá começando do zero hoje, eu acho que o primeiro passo é dar uma estudada e entender o fundamento do mercado. Eu tenho 3 recomendações de estudos. A primeira é pesquise na internet White Paper Bitcoin, que é o documento de release, é como se fosse o IPO ali quando o Bitcoin nasceu. O Satoshi, que é uma pessoa desconhecida, o criador do Bitcoin, ele publicou um documento explicando toda a tese e como funciona a tecnologia. Isso é um negócio muito legal, isso muda a cabeça. A segunda, eu estudaria. Tem um canal muito legal chamado Vault, tô brincando. Tem a Vault, por exemplo, nas nossas redes a gente faz muito conteúdo. Eu gosto muito de um influencer que chama Cripto Brasil OFC, ele posta muita coisa lá, muito ensinamento. Ele é inclusive um grande sócio nosso dentro da Vault. Tem um canal gringo para quem já entende inglês, que aí é bem melhor, que chama Whiteboard Crypto, eu recomendaria muito. E a minha terceira indicação é uma IA. Fala com o seu ChatGPT, fala: "Ó, qual é a forma mais segura? Por que que o Bitcoin é isso? O Igor falou isso aqui lá no podcast, é verdade isso aqui? Eu tenho R$ 100.000, quanto que você me recomenda investir desses R$ 100.000? Como que eu faço?". Mas eu tentaria comprar o mais básico possível e eu não cairia no conto de que você é um bom trader, de que você vai acertar um momento de alta e de baixa. Eu compraria parcelado e não tentaria acertar Nenhum time, nenhum nenhum fundo, time ou nenhum coisa do campo. tipo. Isso é muito, ainda mais quando se trata de cripto, isso é Bitcoin, isso é muito imprevisível. Então, eu literalmente abriria minha conta no BTG e compraria lá, ou abriria minha conta na Binance, compraria lá, depositaria que seja R$ 100 e começaria assim acumulando, iria entendendo mais, e quanto mais eu entendesse, eu ia tendo mais confiança de alocar um percentual maior do meu patrimônio. Eu acho que é isso que eu recomendaria. Talvez a IA seja a melhor dica que eu dei para vocês aí, porque hoje você eu estudo o que eu quero estudar na minha vida, eu faço assim, eu falo lá com ela e aí eu vou fazendo perguntas para ela, vai me respondendo Até e a porque gente a vai fonte batendo bola. de ela vai para a internet fazer fonte de pesquisa também, né, então Perfeito. fica mais prático para todos nós, né. Hoje a gente Muito mais falava prático. antigamente que era para dar um Google, né, dá um Google para pesquisar o É, que você quer, né, e até o Google tá com IA ali embutida, mas perfeito, que é ótima se também. tornou pra gente o agora a IA, né, antigamente O a gente antigo falava é o mecanismo de mecanismo de pesquisa, busca, né. de busca. Muito bem. Perfeito. Igor, obrigado pela aula, pela explicação, né. Eu acho que para quem está nos acompanhando vai valer aí um segundo episódio, com certeza, porque tem Top. muita coisa que eu tinha Vai ser uma anotado honra. e nem deu para perguntar, né, mas por É, benefício do tempo, é a complexo e gente vai longo o falar tema, né. aqui em um próximo momento, porque tem muita coisa, né, um mercado muito novo, com muita Uhum. informação e muitos ativos, tudo surgindo, nos últimos tempos. Mas deixa aí as tuas redes sociais para quem quiser te acompanhar, Instagram, YouTube, o que que você tem nas redes sociais de canais? Boa, segue aí o Instagram da Vault, que é Vault Capital Oficial, o meu que é Igor Carneiro A, e eu recomendo muito desse influenciador, sem querer fazer propaganda por ele, mas ele é uma pessoa boa e séria no mercado, que é o Cripto Brasil UFC. Tem no YouTube também, o Cripto Brasil UFC, o Gabriel Della, que é nosso sócio, tem YouTube da Vault, mas eu recomendo principalmente os canais do Instagram, que de lá a gente mostra a nossa newsletter, de lá a gente mostra o link da nossa comunidade, que aí lá a gente leva muito conhecimento gratuito aí para o mercado. Muito bem, obrigado aí mais uma vez pela tua presença, pela participação. Ah, antes que eu esqueça, né? O pessoal já tá me olhando feio aqui, perdão. Temos presente de novamente, vamos Opa! lá, sempre tem um mimo aqui, né? A gente aqui gosta de tratar bem nossos convidados, nossos parceiros, né? Então,
Collar Capital sempre aqui, como o nosso slogan, né? Você sempre. Seu patrimônio merece mais, seu patrimônio merece Collar Capital. E aqui um mimo para você Muitíssimo lembrar a obrigado. gente aí pela presença, Igor. Muitíssimo Né? obrigado. Levar uma lembrança nossa Pode aí. abrir aqui agora Fica já. à vontade, Surpresa. por favor, não. É para você aí apreciar. A Né? caixa eu já vou guardar. Eu sou daqueles que guardam 1 milhão de caixa em casa. Caixa bonita dessa. Olha lá. Não, Ó, chique demais. tempo de Copa, tem jogo, Ó, né? Dá para tomar né, uma caderninho Collar coisinha. Capital e um Isso aí. docinho. Top demais. Uma lembrança nossa aí, como a gente brinca de verdade mesmo, ô Bruno. Prazer. Mas é um mimo, né? Pela oportunidade que a gente tem aqui de conversar sobre, trazer mais conteúdo, trazer mais informação. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado, Rafa. O presente foi estar aqui com vocês. Valeu. E Valeu. para você que nos acompanha até aqui, lembre-se, né? Vamos ter sempre a possibilidade de você estar conosco, cuidando do seu patrimônio. Então, você tem dúvidas sobre ativos digitais, criptomoedas, você precisa de acesso à informação? Então, você vai ter o nosso QR Code aqui na tela novamente, para você poder capturar aqui esse QR Code e fazer contato conosco. Nós aguardamos o seu contato para poder te orientar melhor como é que você investe, cripto, outros ativos, o mercado financeiro, economia. Estamos vivendo aqui, seja mercado brasileiro, mercado mundial, guerras acontecendo no mundo, taxa de juros, inflação, mais um monte de coisa que nós falamos aqui. Então, tudo isso te deixa confuso, eu sei, é muita informação. Então, faz contato com a gente, nosso time está preparado para poder te ajudar, te auxiliar aí nas suas tomadas de decisões, onde alocar o seu capital, inclusive com criptoativos, criptomoedas, os ativos digitais, temos também aqui na nossa plataforma para poder te auxiliar nesse sentido. E deixa eu, antes de finalizar aqui, lembrar que é muito importante a sua participação aqui para você deixar o like nesse vídeo. Então, se você gostou desse bate-papo, quer também ter aí o episódio 2, como nós comentamos agora há pouco com o nosso convidado, comenta aqui embaixo também se você topa e quais são as dúvidas que você tem para esse próximo episódio. Deixa aqui que com certeza a gente anota e vai preparar um episódio especial onde você deixa aqui o seu like. Então, nossa reciprocidade para você estar acompanhando aqui o nosso canal. E se você chegou aqui agora, acompanha até o final. Não deixa de se inscrever também, é muito importante sua inscrição, seu acompanhamento. Lembre-se, seu patrimônio merece mais, seu patrimônio merece Collar Capital. E eu te vejo no nosso próximo episódio.